Área de testes. Quando o rei feiticeiro deu instruções a Vanisa, ela aceitou sua vontade, mas não sem questionar. Ou melhor, não sem a pergunta certa. Meu senhor, nunca estive em Kedin, não sei nada sobre o lugar ou as pessoas de lá, há algo que eu possa aprender sobre isso que me ajude a alcançar seu objetivo? Ela perguntou sagazmente. Demiurgo, disse Ains, gesticulando para o demônio, que se ajoelhou imediatamente. Prepare Vanisa para sua missão. Faça com que ela saiba tudo o que precisa saber. Ela terá o tempo que precisar para aprender tudo. Dentro do razoável. Ele disse, levantando um dedo em cautela. Foi então que Vanisa começou a trabalhar ao lado de Demiurgo. O Senhor da Ira providenciou uma mesa temporariamente para sentar em frente à sua, e casualmente abriu uma gaveta de arquivo, tirou-a do armário, e levou-a para onde ela estava sentada. Isso é tudo. Ele disse com um sorriso travesso. Qual pasta? Ela perguntou com um tom incerto em sua voz. Não, esta gaveta inteira. Ele disse, e riu. Tudo bem, obrigada, Lord Demiurgo. Ela disse, e apontou para o lugar na mesa ao lado dela. Ele a largou, e foi até sua mesa para cuidar de seu próprio trabalho, mas, ao fazê-lo, manteve um olho cristalino vazio na mulher à sua frente. Ela, sem reclamar, simplesmente tirou o primeiro documento, e começou a ler. Ocasionalmente ela levantava a cabeça com uma pergunta, às vezes a ingenuidade refletia sua educação isolada, e às vezes perspicaz, revelando uma mente curiosa. Sua habilidade como torturadora era incomparável, trazendo para a mesa ferramentas que suas inclinações corporais haviam negligenciado. Ela parecia saber exatamente o que dizer para dilacerar o coração e a alma de sua presa, e ao fazer isso, muitas vezes usava seu próprio corpo com grande efeito, desempenhando primeiro o papel de um ser humano comum, aproximando a carne íntima o suficiente para tocar, e atrair um desejo inesperado, apenas para depois mudar sua forma para a da fúria, e virar esse desejo contra si mesmo. Sua recente visão sobre seus experimentos também rendeu frutos, e enquanto ele a observava lendo diligentemente documento após documento, ele decidiu recompensá-la. A propósito, sua visão sobre meu projeto de manter vivas as cabeças dos inimigos foi muito útil. Conseguimos mantê-los vivos por segundos, até quase uma hora. Com o tempo, seremos capazes de mantê-los vivos. Ainda mais, talvez indefinidamente. Ela corou. Obrigada, Lord Demiurgo. Além disso, ela olhou para baixo um tanto envergonhada. Obrigada por antes. Pois quando a ira do rei feiticeiro foi desencadeada, foi muito doloroso, pensei que seria esmagada. Você se ressente dele por isso? Demiurgo perguntou casualmente. Se ela tivesse dito algo parecido com um sim, ela seria uma ameaça a ser eliminada. O que ela fez foi balançar a cabeça. Eu sou dele. Se ele quiser que eu me sinta feliz, eu me sentirei feliz. Se for medo, então terei medo. Se ele quiser que eu sinta dor, eu ofereço isso livremente. Ele me fez isso, afinal. Ela disse, e embora permanecesse sentada, sua forma havia mudado, e suas asas se abriram atrás dela. Ele me devolveu minha vida. 2 vezes. Ele me deu uma educação. Qualquer coisa que ele me der é dele para tirar, e passarei minha vida a seu serviço. Mas tenho vergonha de quão fraca eu era. Eu não tenho a força de um guardião. Ela disse, sua voz passando de enfática para uma revelando seu constrangimento. Suponho que seja verdade. Você é mais ou menos um ser criado, mas não pense em suas atuais deficiências físicas, você ficará mais forte à medida que trabalhar para isso. Ele disse, sua mente tranquila com a resposta que ela deu, e a sinceridade nela contida. Aliás, para que você quer as cabeças vivas? Ela perguntou curiosamente. Se eu dissesse que era para machucá-los ainda mais? Ele perguntou. Eu diria que você está mentindo para mim, Lord Demiurgo. Ela disse maliciosamente, e levantou uma sobrancelha para ele. Oh, por quê? Ele perguntou com uma voz igualmente maliciosa. Pela mesma razão que a maioria das pessoas prefere um peito do meu tamanho a um do seu tamanho. Mais espaço para brincar. Ela disse, e balançou um pouco o torso dourado, e riu da consternação que apareceu em seu rosto após sua resposta. Piadas à parte, o corpo pode ser machucado de várias maneiras, alguns lugares são muito mais sensíveis que outros. Se você não sabia disso, ficaria feliz em demonstrar. Ela terminou sua declaração com uma voz sombria,
com as presas à mostra, e uma lenta lambida nos lábios. Ela está flertando comigo ou me ameaçando? Demiurgo se perguntou por um momento. Apesar de todo o seu conhecimento em assuntos da carne, sua experiência estava focada em algo diferente do prazer, e apesar de todo o seu conhecimento de como controlar e manipular os outros, as interações que ela estava lançando em sua direção estavam fora de sua mente. Sua base de conhecimento, era quase desconfortável saber que ela tinha mais experiência em alguma coisa do que ele. Ele estava olhando para ela em silêncio, e ela se recostou, e deu uma risadinha. Está tudo bem, só estou brincando. Ela disse. Mas sobre o seu projeto, não. Por esse motivo, eu diria que você não está fazendo isso por tortura. Se você não pode me dizer, não vou perguntar, mas gostaria de poder ajudar mais se puder, gosto de trabalhar com você. Ela disse educadamente. Não é nada desagradável trabalhar com você. Ele disse hesitante. Ele não sabia que demônios podiam fazer expressões de beicinho como essa. Ela cruzou os braços na frente, e olhou para a esquerda, e mordeu um pouco o lábio. Essa não é uma maneira de fazer uma garota se sentir desejada. Ela murmurou. Ele voltou a revisar seus documentos, e um momento depois ela fez o mesmo enquanto lia tudo o que havia sobre o Tis, Cersei, e documentos mais recentes sobre a tarefa para a qual a Rosa Azul estava sendo paga para fazer. Lorde Demiurgo, quantos aventureiros foram pagos para proteger os seguidores de Sua Majestade em todo o Reino Sagrado? Ela perguntou. Várias centenas. Houve mais, mas alguns morreram no decorrer do trabalho. Ele disse. Perdoe-me pela minha pergunta estúpida, Lorde Demiurgo. Mas você está usando a contagem de mortes para rastrear os níveis de apoio da teocracia Slane e forças astraquianas. Parece que isso ajudaria na alocação de proporções de força, e talvez ajudaria a justificar a retirada de algumas das equipes mais poderosas das áreas mais silenciosas. E talvez ajudar a combinar as equipes com suas habilidades. Ela perguntou curiosa antes de elaborar seus pensamentos. Não quero ultrapassar meus limites, senhor, mas peço porque não vejo nada que indique isso em nenhum desses relatórios. Ela parou ao vê-lo olhando para ela. Os olhos de cristal de Demiurgo brilharam enquanto ela falava. Vanisa. Ele disse. Sim, Lorde Demiurgo. Ela perguntou hesitante, perguntando-se se ela havia simplesmente exagerado. Chame-me de Demiurgo. Ele disse, e deu a ela um sorriso satisfeito. Suas asas revelaram o tremor que ela suprimiu no resto do corpo. Como quiser, Demiurgo. Ela disse, e voltou a memorizar informações. Foi assim que ela se preparou, mas, apesar de tudo isso, quando finalmente passou pelo portal, sentiu uma onda de incerteza tomar conta dela. Torturar pessoas era mais fácil. Ela deu um suspiro pesado enquanto olhava ao redor. O portal era como qualquer outro, ela poderia estar em qualquer lugar do mundo que conhecia, a julgar apenas por isso. Ela precisava de mais. A noite havia caído sobre a cidade, então o portão estava fechado. De onde ela saiu do portal, ninguém no topo da muralha poderia vê-la, mas é claro que sua presa estava dentro. Ela revirou os olhos, ela não deveria estar surpresa. Tudo foi um teste. Foi sobre isso que Demiurgo a avisou. Ou talvez prometeu a ela. Os testes mediam o crescimento, os testes impulsionavam o crescimento, e seu mestre desejava que eles crescessem. O que eu sou? Uma planta doméstica? Ela pensou com uma pequena risada irônica escapando de seus lábios. Ela balançou a cabeça. Bem, essa parte era fácil de passar. Ela simplesmente se afastou da cidade até um bosque que viu nas proximidades. Lá ela foi ocultada, e mudou para o estado de uma fúria. Ela se espreguiçou, inalando profundamente o ar fresco da noite. Os dias quentes estavam passando, o ar estava mais fresco à noite, e ela se regozijava com o momento. Suas asas se estendiam atrás dela, e suas mãos com garras subiam como se quisessem arrancar a própria lua dos céus. Seus olhos se fecharam, e seus lábios se separaram, expondo as presas para a escuridão que a cercava. Como eu amo esse corpo, isso quase valeu o que ele fez comigo. Um arrepio passou por ela com o ressurgimento da memória, mas ela empurrou o pensamento de lado, e se levantou do chão, e subiu para o céu. O ar passou correndo por ela enquanto ela subia cada vez mais alto no céu noturno até que ela estava olhando para a totalidade da cidade de Kedin. Chegar furtivamente de cima foi fácil. Tudo o que ela precisava fazer era voar alto o suficiente, encontrar um lugar sem pessoas, e pousar.
Nas horas mais escuras da noite, quando as sombras cobriam os becos, era fácil encontrar um local seguro. Então ela pousou, numa passagem estreita entre dois prédios com estradas de cada lado. Ela voltou ao seu estado humano, e saiu para a rua pública vazia. Ela olhou em volta enquanto tentava se orientar, e respirou fundo, não para respirar, mas para se acalmar. Além disso, ela procurou a culpa. Era algo natural que uma fúria fizesse isso, tanto que ela nem pensou nisso. Na maioria das vezes ela nem percebia que tinha feito isso. Mais uma mudança em quem e o que eu sou, decretada pela vontade de meu Senhor. Ela disse suavemente, assim que percebeu o hábito emergir novamente. Sua vontade será feita, em todo o mundo, como é em Nazarick. Ela repetiu sua oração composta em particular que a colocou em um estado de conforto mental. Ela relaxou quase visivelmente, certeza de que ele não a teria encarregado disso se não confiasse nela para ter sucesso. Para se orientar, foram necessários apenas alguns minutos caminhando pela rua escura da pequena cidade agora próspera. A Rosa Azul, ela sabia, estava hospedada na melhor pousada que a cidade tinha a oferecer, portanto seu primeiro passo foi ir para lá. Então foi exatamente isso que ela fez, e o fez com muita alegria, saltitando pela rua, e deixando o cabelo balançar livremente atrás dela. Isso, para ela, era uma felicidade semelhante à retribuição. Para cumprir a vontade do Deus que ela amou como Criador, e como Salvador, isso foi alegria. Ela não conseguia esconder o sorriso brilhante, e cheio de dentes no rosto, e não teria querido fazê-lo. Se alguém está feliz, deixe-o ser visto quando puder. Apesar de todas as suas complexidades, ela se sentia, no fundo, uma mulher simples em alguns aspectos. Sua forma bem torneada atrairia os olhos de qualquer maneira, mas a sensação brilhante e positiva que ela exalava ao cumprir a vontade de seu mestre brilhava como o sol, mesmo na escuridão. Ela era esse tipo de mulher. Ela entrou na pousada e descobriu que ainda havia poucas pessoas bebendo no andar de baixo, apenas algumas mesas ocupadas, e um estalajadeiro estava de plantão. Ela ergueu uma sobrancelha enquanto olhava ao redor. Poderia ter sido a melhor pousada que Kedin tinha a oferecer, mas comparado a alguns lugares que ela tinha visto, era pouco aceitável como um estabelecimento de nível intermediário. Embora a mobília fosse decente, os clientes estavam banhados, e não fediam muito. Eles estavam razoavelmente bem vestidos, mas ela não pôde deixar de pensar que o lugar era insuficiente. Ela deixou seus pensamentos de lado, e caminhou em um ritmo rápido e profissional até a mesa do estalajadeiro. Oi, ela disse, assumindo seu ar mais amigável, e seu sorriso mais caloroso, e chegando o mais perto possível do homem para confundi-lo com um corpo que ela sabia ser desejável. Boa noite, ele disse. Ele era magro, e bem vestido com uma roupa simples de cor vermelha e dourada. Por outro lado, Vanessa estava usando o melhor traje de viagem que Nazarick poderia fornecer para ela. Ela cheirava a dinheiro, e a voz, e os olhos arregalados do guardião quando ele a olhou, disse que reconhecia isso. O que posso fazer para você? 3 coisas. Ela disse. Primeiro, preciso de um quarto para 2 noites. Segundo, preciso ver o grupo de aventureiras da Rosa Azul que está operando nesta pousada. E terceiro, preciso enviar uma mensagem à Viscondessa Cersei de que um representante do Rei Feiticeiro irá visitá-la amanhã ao meio-dia. Posso lhe dar o melhor quarto, e transmitir sua mensagem. Ele disse, coçando a bochecha com um dedo enquanto lutava para compreender o que aconteceu aqui. Sua declaração explicava sua aparência, seu vestido, e assim por diante, mas acrescentava todo um outro domínio de mistério sobre o motivo de ela estar na cidade dele. Seus pensamentos não eram reconfortantes. Mas? Ela perguntou, mantendo seu tom cuidadosamente neutro. Não posso fornecer informações sobre os hóspedes. Ele falou o mais rápido que pôde, seus nervos começando a dominá-lo enquanto pensava se seria sensato recusar qualquer coisa a um representante do Rei Feiticeiro. Ele relaxou com o sorriso caloroso dela quando ela estendeu a mão, e tocou seu braço. Claro, você é um homem honesto. Você é inocente. Ela disse com uma voz quase sombria, e seus olhos tempestuosos capturaram os dele. Ele sentiu como se ela o estivesse perfurando profundamente, e embora em certo sentido ele estivesse relaxado, em um sentido maior ele estava aliviado, seja lá o que fosse, isso encontrou sua aprovação.
Eu não quero que você quebre nenhuma regra, mas elas descem como pessoas normais, não é? Ela perguntou com uma voz completamente boba. Bem, sim, claro. Ele gaguejou. Então, quando elas vierem, basta dar-lhes o número do meu quarto, e dizer-lhes que um representante de Sua Majestade deseja falar com elas urgentemente. Ela disse: Isso é tudo. Se elas recusarem, tenho minha resposta para os assuntos que tenho a tratar aqui. Ela balançou a cabeça como se fosse a solução mais óbvia do mundo. Entendo. Sim, farei isso. Ele disse feliz. Quanto ao quarto, 20 pratas por um quarto de solteiro, e isso incluirá refeições, e 2 bebidas por noite. Ela pegou um porta-moedas, e contou 40 para 2 noites, depois colocou uma moeda de ouro ao lado dele, os olhos dele se arregalaram. Isso é para ajudar sua memória, e seu senso de urgência em fazer o que pedi a você. Ela disse docemente. Será feito. Ele disse agradecido, então estendeu a mão para trás, pegou uma chave da parede, e entregou a ela. Subindo as escadas, segunda porta à esquerda. Ela subiu as escadas, e imediatamente foi para a cama, pois estava exausta. Ela trabalhou duro para se preparar desde que Sua Majestade lhe deu essa tarefa, e embora sentisse gratidão pela oportunidade, sentiu um nível extra de gratidão por ter passado mais tempo com Demiurgo. Ele era um lindo demônio. Ela se despiu de seu traje de viagem, e o colocou de lado com amor. Qualquer coisa dada a ela por Sua Majestade nunca poderia ser jogada casualmente no chão. Ela então se enfiou debaixo das cobertas, e se deleitou com o lento aquecimento da cama. Ela lambeu os lábios enquanto olhava para o teto. Ela teria sucesso nesta missão, e provaria seu valor para seu mestre, mas também sua flexibilidade para com o demônio. Ela riu, e sussurrou para a escuridão. Não há necessidade de dizer a ele como me sinto. Primeiro vou deixá-lo saber como ele se sente. Sou como uma sucubus, de fato. Foi um pensamento reconfortante ter enquanto ela adormecia, e carregava consigo o sorriso lascivo de uma mulher que sabia o que queria. Ela acordou naquela manhã, e usou um dos pequenos pergaminhos fornecidos a ela para uso geral. Este efetivamente limpou seu corpo como se ela tivesse acabado de tomar banho. Um único toque no pergaminho lhe disse que era feito de pele humana, mas ela descartou isso como algo sem importância. Enquanto se vestia, ela pensou sobre isso. Afinal, houve um tempo em que isso a teria aterrorizado. Agora pode muito bem ter sido ela quem conseguiu a pele, sob a tutela do neuronista. Os caminhos que tomamos. Ela disse para o ar com um bufo desdenhoso. Assim que ela terminou de se vestir, alguém bateu à sua porta. Entre. Ela disse com muita doçura, grata por as roupas encantadas não precisarem de limpeza. A porta se abriu, e ela se viu cara a cara com uma vampira diminuída. Oi. Ela disse da maneira desarmada e popular que costumava fazer para deixar os outros à vontade. Na maioria das vezes essa facilidade estava logo antes de atormentá-los na masmorra, hoje não foi o caso. Sua porta está destrancada. Evileia disse. Isso não é perigoso? Ela perguntou. Vanessa sorriu com seu sorriso cheio de dentes. Não para mim, não mais. Eu fiquei mais forte. Ela disse. Eu vejo. Evileia disse com uma mistura de cautela e curiosidade em sua voz. Relaxe, não estou aqui para nada de ruim. Por que você está tão nervosa? Ela perguntou com seu rosto adorável inclinado para o lado como um animal de estimação curioso, seus longos cabelos loiros caídos livremente, soltos de sua trança habitual. Ela parecia para todo o mundo a camponesa mais inofensiva que poderia existir, apenas a qualidade clara de seu traje de viagem revelava que havia mais do que aparentava. A equipe está lá embaixo, podemos conversar lá, presumo. Evileia perguntou, sua voz toda profissional. Ela começou a subir as escadas, e Vanessa a seguiu. Suas mãos subiram casualmente atrás de sua cabeça enquanto ela seguia a vampira do tamanho de uma criança. Você não está feliz em me ver? Não te vejo desde que você veio para Nazarick. Vanessa a lembrou docemente. Você está aqui representando nosso cliente. Negócios primeiro. Ela disse, embora claramente houvesse mais do que ela disse, Vanessa deixou isso passar. Como você quiser. Ela disse quando chegaram à base da escada. Vanessa acenou docemente para o atendente noturno, que agora estava claramente cansado. Ele acenou de volta, e bocejou, depois voltou para sua tediosa vigília. Evileia a levou para uma pequena sala perto da área principal de jantar e bebidas.
Estava equipado com uma mesa e várias cadeiras, além de algumas pequenas comodidades, como uma jarra de água e copos. Ao lado da mesa estava o resto do time, e Evilei foi e sentou-se ao lado delas. Vanessa mal evitou estreitar os olhos. Esta não era a recepção amigável que ela esperava. Parece que vocês descobriram que havia uma minhoca na sua maçã ao encontrar a outra metade dela. Eu fiz alguma coisa? Ela perguntou. Elas levaram um momento para descobrir o que significava a sua expressão colorida. E Lacuse riu contra a sua vontade da imagem. Isso pareceu relaxá-las, mas ela recuperou a compostura para se dirigir a Vanessa enquanto se sentava em frente ao time. Não, você não fez nada. Conosco. Bem, Vanessa, você sabe que estamos muito bem conectadas com outros aventureiros, e ouvimos algumas coisas sobre uma certa pessoa. Você, a menos que você tenha uma irmã gêmea, fazendo coisas muito horríveis. É difícil conciliar isso com o que vimos de você da última vez. Oh, isso é tudo o que você quer dizer. Vanessa sorriu, era uma expressão assustadora em um rosto lindo. Vanessa, sabemos que você não precisa falar desse jeito. Chega de ofuscações, por favor. Lacuse disse com um suspiro. A personalidade camponesa brincalhona desapareceu completamente como a maquiagem tirada de uma fantasia, como uma máscara removida, seu rosto estava sério, e seus olhos duros e penetrantes, como se houvesse um raio naqueles olhos cinzentos tempestuosos. É mais assim? Eu não estava tentando enganar você, apenas deixá-la à vontade, e deixá-la mais confortável. Ela disse com uma voz nítida e educada. Embora seu corpo não tivesse mudado, parecia que uma pessoa totalmente diferente estava sentada em frente a elas. Na verdade, sim, é bom falar com você de verdade. Lacuse disse, falando por sua equipe. Nesse caso, ela disse do outro lado da mesa, e se permitiu mudar para seu estado de fúria. A fúria dourada da vingança. Suas garras estalaram, e estalaram contra a mesa enquanto ela batia nelas. Isso também é melhor? Houve uma troca de olhares entre a rosa azul. Se vamos nos desnudar, Evilei, Queno, você poderia fazer a gentileza de remover sua máscara enquanto estamos sozinhas? Vanessa perguntou educadamente. Evilei obedeceu. Esta foi uma reviravolta estranha. Se você quer a verdade, eu sou os dois. Ela estendeu as mãos com garras à sua frente, espalhadas um pouco mais largas que os ombros, com pontas mortais com as palmas para cima. Eu sou a fúria, e sou humana. Nasci, mas sou uma criação de Sua Majestade. Sou livre, mas sirvo lealmente. Sou uma torturadora que se deleita com o derramamento de sangue, mas também sou doce e gentil com aqueles que eu chamo de amigo e camarada. Tenho, de acordo com um certo par brilhante, uma mente perspicaz, mas também sou totalmente louca. Sou uma dualidade viva. Não estava escondendo de você o que sou, apenas mostrando a parte de mim que deixaria você mais confortável. A voz dela era calma e razoável, e isso não ajudou muito. E algumas das histórias sobre você cortar pessoas e torturá-las até a morte? Gagaram perguntou. O que você teria feito com Jaldabal por matar suas irmãs? Ela perguntou a Evilei. Faria pior. Ela disse suavemente. Exatamente. Castiguei os culpados, como fúria, vi os seus pecados, eles estavam orgulhosos deles, orgulhosos da tortura dos camponeses, orgulhosos da riqueza que sabiam que estava a privar o nosso povo dos meios para se protegerem, eles trocaram vidas por uma colher de prata extra que eles nunca usariam. Eles fizeram meu povo literalmente ser comido vivo, o homem que eu amava foi comido na minha frente, a última expressão que vi em seu rosto, foi quando um homem-rato cortou aquele rosto, e me provocou usando-o como uma máscara antes de comer como se fosse uma casca de maçã. Não vou me desculpar pelo que fiz, teria feito pior se pudesse. Seus olhos eram selvagens, e seu rosto severo com repreensão. Você faria isso, e pior com qualquer um que prejudicasse os seus. Não exclua meus laços com os outros enquanto você orgulhosamente proclama os seus. Ela disse com uma voz afiada. Elas baixaram a cabeça por um momento, um tanto envergonhadas por imaginarem o quão longe teriam ido uma pela outra, enquanto repreendiam outra pessoa pelo mesmo. Nós realmente não sabíamos essa parte. Evilei disse. O rosto de Vanessa assumiu uma expressão mais relaxada. Está tudo bem, entendi, e você me deixou explicar as coisas, então não há mal. Não há erro. Você gostaria de conversar de novo, então?
Ela sorriu, e o ar leve da doce camponesa voltou à criatura de vingança e sangue. Lacuse deu uma pequena risada, e disse: Não, afinal, isso é negócios. A tensão desapareceu, e embora o ar saltitante de camponesa de Vanisa tenha desaparecido, seu tom permaneceu amigável, embora profissional. Como quiser. Serei franca, você fez seu trabalho aqui, as coisas estão seguras, uma meta-análise dos níveis de segurança e ameaça mostra que esta área não requer mais uma equipe de adamantite, então você é uma despesa desnecessária aonde você está. Espere, estamos sendo demitidas. Gagara interveio em descrença. Não, Vanisa disse. É que você não é mais necessário nesta área, mas eu tenho outra coisa. A menos que você queira desistir. Ela olhou para elas em silêncio por um momento, ninguém fez nenhum movimento para se levantar, então ela continuou. A realidade é que precisamos levar as coisas mais longe do que no passado. Ela suspirou. Eu sei o que aconteceu na Assembleia Geral, que lhe foi oferecida a chance de ser totalmente integradas nas fileiras do Rei Feiticeiro, e você finalmente optou por não fazê-lo, permanecendo dentro do sistema de guildas do reino. Houve uma rodada de acenos de cabeça. Bem, isso não vai funcionar mais. Ela disse. Porque o reino não existirá por muito tempo, e quando isso acontecer, o antigo sistema de guildas desaparecerá. Houve olhares de consternação ao redor da mesa. Vanisa ergueu a mão para interromper os protestos, depois enfiou a mão na bolsa que usava ao lado, e tirou um mapa. Ela o desenrolou sobre a mesa. A guerra vai acabar, não sei quando, mas não demorará muito. A teocracia Slane acordou o gigante, e agora está marchando para o oeste. Você ouvirá sobre isso em breve em boatos, mas eu já vi isso de perto, e os boatos não fazem justiça. O gigante? Tia perguntou. Que gigante? Tina acrescentou. O rei feiticeiro mantinha em sua posse um golem do tamanho de uma pequena montanha, está atualmente caminhando para o oeste, para o extremo sul de Reestize. Quando chegar lá, ele derrubará a montanha para criar um caminho que os exércitos possam passar. Ela apontou para um lugar no mapa. Essa montanha tem 30 milhas de largura. Lacuse exclamou. Sua Majestade diz que levará cerca de uma semana, sem ajuda. Vanisa disse categoricamente. Elas se sentaram, e ficaram mudas. Mais do que isso, continuou Vanisa. Reestize vai se submeter ao rei feiticeiro como um estado vassalo, pelo menos, e não ficarei surpresa se eles buscarem a integração completa, e então onde você acha que o sistema de guilda ficará? Ela perguntou. Não houve respostas. Ela apontou para o reino dracônico. Meu país provavelmente deixará de existir de forma independente após a guerra. A própria rainha Draudilon me disse que pretende solicitar a integração como província. Ela apontou para o reino sagrado de Roble. Quanto a aqui, a rainha Calca só governará porque o rei feiticeiro a colocou de volta no trono, e ela tem estado com ele quase constantemente. Ela é incrivelmente apegada ao seu modo de pensar, e de reconstruir seu país destruído. Ela já fez uma oferta para se tornar uma província também. Ela apontou para o império. Eles têm sido vassalos há anos, e qualquer que seja a leve reticência que o imperador tivesse, desapareceu completamente. O olhar de medo em seus olhos quando ele visita Sua Majestade desapareceu completamente. Ele fala com meu Deus agora como alguém diria a um amigo. Seu império desfrutou de benefícios incomparáveis e um bom número de sumos sacerdotes já se converteram. Você já conhece a última parte, não é, Lacuse? Vanisa perguntou. Lacuse assentiu lentamente enquanto sua equipe olhava para ela. Eu? Estou participando do sínodo como sacerdotisa de uma deusa da qual já sou apóstata. Seu coração batia rapidamente em seu peito, mesmo dizendo isso. Não sei mais o que é um deus, mas os deuses aos quais fui leal, odeiam minha irmã, não posso servir ao que odeia aqueles que amo. Ela parecia de repente muito abatida, enquanto a luta interna reprimida escapava de seu verniz implacável. Suas irmãs inconscientemente se aproximaram um pouco mais, como se quisessem protegê-la ou confortá-la, e Keeno pegou a mão dela, e apertou-a com gratidão. O Império provavelmente desistirá do que resta de sua independência no final da guerra. Dou-lhe 6 meses, talvez um ano, se o sínodo for prolongado. Ela apontou para a teocracia Slane. Estamos comendo terra como um fogo come um campo de grama seca, suas defesas eram as melhores do mundo até agora, e estão começando a rachar. E ir para lá, mesmo que tenham vencido a guerra, eles não têm lugar para uma organização militar não afiliada.
Isso deixa muito poucas opções para você se quiser um futuro em qualquer uma das terras que conhece. Talvez você pudesse ir para Argland, mas se você for para lá, bem, é melhor permanecer no Império Feiticeiro. Ela disse, e elas ficaram surpresas. Império? Evilei perguntou. Como você chamaria isso? Está indo muito além do reino agora, eu acho, e quando tudo estiver dito e feito, terá todos os países que você já visitou como uma região provincial governada por governadores reais, reis e rainhas. Parece-me que você vai ficar sem opções muito em breve, e isso significa que a melhor coisa a fazer é entrar enquanto você pode trazer o máximo para a mesa. Você já está do lado dele como um grupo empregado, que por si só deu todo o apoio moral que ele precisava. Faz sentido que seja melhor para você continuar a ajudar a humanidade, e todos os outros, indo de meio caminho para todo o caminho do lado certo. Vanessa não gritou, mas sua voz tornou-se apaixonada e fervorosa. Ela se inclinou e manteve todos os olhos fixos nos dela, um por um. Isso é uma questão de crença pessoal para você, ou você se preocupa com o destino dos reinos, ou há alguma diferença para você? Gagaram perguntou. Vanessa balançou a cabeça. Há apenas um reino que me interessa, e eventualmente, será o único reino de um mar a outro. Seus olhos baixaram, e os olhos tempestuosos nublaram-se com uma concha de lágrimas prateadas. Eu pessoalmente vivi a maior parte da minha vida em um pesadelo, sei o quão ruim é sob o domínio dos nobres ruins, perdi tudo, minha casa. 2 vezes, meu negócio, perdi o menino que seria meu marido. Tive que esconder meu rosto dos nobres e guardas porque eles não se importavam com o que eu queria quando viam como eu era e nem sempre me escondia bem o suficiente. Minha mãe não teve uma vida melhor do que a minha, embora vivêssemos sob o comando de uma rainha que realmente se importava. Outro monarca, bem, você sabe o que Astraca fez com meu corpo, como eu. Eu morri. Sua Majestade. Não tenho ilusões, eu sei o que ele fez, mas ele fez mais do que apenas me dar vida, educação e um futuro. Ele não apenas governa, ele constrói. Ela disse, estendendo a mão sobre a mesa como se fosse pegar as mãos delas. Se ele não fosse morto-vivo, a verdade é que você não hesitaria mais, mas eu vi o que ele fez. Ele é o Rei imortal, ele nos dá todas as vidas, e um futuro. Ele é incorruptível em seus objetivos e em seus ideais, e você mesmo disse isso, Laqueus. Os velhos costumes condenam sua irmã, se você não estiver ao lado dele, o tempo todo. Como você pode estar ao lado da sua irmã o tempo todo? Vanessa perguntou. O efeito de seu argumento foi elétrico. Ela as encurralou completamente ao apontar que o sistema do qual elas faziam parte estava prestes a deixar de existir, assim como as nações que elas poderiam ter escolhido para ir como alternativa. Então ela atingiu um ponto vulnerável. O antigo sistema considerava sua irmã merecedora da morte, enquanto o rei feiticeiro fez o que prometido por tudo o que tinham visto. E construiu um sistema de coexistência, garantindo a paz entre todos os povos honestos. A tensão era forte o suficiente para ser cortada com uma faca, e Laqueus cobriu a mão monstro de Vanessa com a sua. Você percebe que está nos pedindo para abandonar tudo o que sabemos, estamos felizes em continuar como aventureiros contratados. Ela começou. Vanessa segurou o olhar dela. Eu sei, mas isso é maior que isso, maior que o velho mundo. Talvez aquele sistema do qual você fazia parte fosse a melhor coisa deste mundo naquela época, mas agora há algo melhor. Às vezes a mudança vem queiramos ou não, mas não importa o quão doloroso seja, estamos melhor com isso. Eu sou a prova disso. Ela disse com um sorriso que era de alguma forma caloroso, apesar das presas de aparência mortal. O que exatamente você está nos oferecendo? Laqueus disse, olhando para suas irmãs antes de encontrar os olhos de Vanessa novamente. As mulheres sentaram-se novamente em seus assentos. Vanessa então enfiou a mão na bolsa novamente, e tirou outro documento. Um salário regular compatível com um oficial militar sênior, férias mediante solicitação, equipamento encantado personalizado, criado com runas ou não, uma residência privada em qualquer país sob seu domínio. Liberdade para recusar solicitações que você considere antiéticas sob as regras tradicionais de sua guilda. Seus olhos se arregalaram, elas não sabiam exatamente o que ganhava um oficial militar superior, mas apenas um idiota pagava mal às pessoas que comandavam os exércitos. O que ele quer em troca de tudo isso? Laqueus perguntou incrédula.
3 coisas, 2 eu posso responder, uma só ele pode, e ele não responderá, para ninguém que não esteja com ele o tempo todo. Ela disse. Prossiga. Laqueus disse. A primeira é óbvia, a sua vontade de conduzir operações que continuem a garantir a paz do reino no período pós-guerra, independentemente da raça que terá de enfrentar. Vanessa disse. Agradável em princípio. Laqueus disse. E a cláusula ética nos permite manter nosso centro moral, isso é aceitável. Segundo, você deve ir para Prarte imediatamente através do portal, e ajudar em sua defesa contra as Traca, Remédios, e a Teocracia Slane. Lá você estará sob o comando da General Baraja. Ela disse, e esperou. Eu confio nela, e sabemos o que Remédios tem feito, e o que as Traca fez com você. E o que a Teocracia Slane tem feito. Este é um sim absoluto. Laqueus disse. Mas o que você pode me dizer sobre essa terceira coisa? Nada. Este é um ato de fé de sua parte, a menos que vocês estejam todas envolvidas, por seus nomes e seus juramentos, não posso dizer nada, mas que é muito mais importante do que a guerra que está acontecendo agora, se você aceitar esta integração, e suas recompensas, e vocês querem saber a terceira tarefa, terão que fazer outro juramento, perdendo suas vidas se o segredo for revelado. Essa é a gravidade da situação. Os olhos de Vanessa não estavam confiantes agora, na verdade seria justo que ela não estivesse conseguindo reprimir um tremor em seu corpo. A cláusula moral se aplica à terceira coisa. Laqueus perguntou com cautela. Eu posso te dizer que você não vai precisar disso. Vanessa disse suavemente. Podemos ter um minuto? Ela perguntou. Sim. Vanessa disse. Estarei lá fora. A rosa azul compartilhou olhares. Seja lá o que for, isso a assustou. Disse Gagara. É sério. Tia começou. O suficiente para que o rei feiticeiro mate para manter tudo quieto. Tina terminou. Colocando tudo isso por um momento, ela está certa sobre todo o resto, estamos no valor máximo agora, e quando a guerra terminar, o velho sistema morrerá. Não estou pronta para me aposentar, e não estou pronta para ser uma relíquia também. Evilei disse. O que quer que o rei feiticeiro tenha estabelecido termos como este, é sério, e o que sabemos é que quando ele está disposto, e é capaz de destruir exércitos inteiros sozinho, ele usa a força por último, e fala primeiro. Eu sei que ele é um morto-vivo, mas eu também. Você me chamaria de mau, se eu fizesse o que ele faz? Ela perguntou. Laqueus sussurrou um gentil. Não, eu digo que farei isso. Evilei disse. Eu não dou a mínima para o que ele é a melhor chance que já vi neste mundo, e tenho mais de 200 anos, se isso é algum tipo de golpe, não vejo como. Eu amo vocês, sempre amarei vocês, minhas preciosas irmãs, mas esse é um sim difícil para mim, não vejo outro jeito. Mesmo que não fomos juntas, irei sozinha, e esperarei que vocês percebam que estou certa em fazer essa conexão. O mundo dele é o mundo onde posso ter um futuro real, sem me esconder, e já vimos outros como eu, exatamente como eu, de natureza vampírica, e até de heteromorfos, e demi-humanos, para saber que este mundo pode existir se nós o criarmos. Por favor. Irei sozinha, mas não quero. Você me pegou em, farei isso. Laqueus disse com um sorriso. Todos os incentivos, bônus e recompensas são grandiosos, mas no final das contas eu quero um lugar melhor para viver para o maior número de pessoas que eu puder conseguir. Ele me convenceu de que pessoas é um termo mais amplo do que posso ter usado no passado, e tenho que compensar esse erro. Se você for, não será sozinha. Elas olharam para a tia, Tina, e Gagara. Nós vamos. Tia começou. Aonde você for, chefe diabólica. Tina terminou. Gagaram parecia frustrada, e soltou um suspiro exasperado. Eu não gosto de cláusulas ocultas, e realmente não deixei de lado o que ele fez ao reino, mas... Eu vou com minhas irmãs, para o inferno, e volto novamente, se for necessário. Se estivermos erradas, nós estamos erradas juntas, e afundamos juntas. Obrigada. Evilei disse suavemente. Vanessa, volte, estamos prontas. Fizemos nossa escolha. Laqueus gritou. Vanessa voltou, e fechou a porta, depois sentou-se novamente. Sua decisão? Ela perguntou. Dê-nos o contrato, estamos do seu lado, serviremos o rei feiticeiro, assinaremos, e iremos imediatamente para Prarte. Laqueus disse, e o sorriso de Vanessa dividiu seu rosto de orelha a orelha, ela o tirou,
e jogou sobre a mesa. Você pode fazer um juramento público administrado por Neia quando chegar, apenas dê a ela sua cópia do contrato, mas agora você provavelmente quer saber sobre o terceiro juramento. Ela disse enquanto a última delas deixava sua marca em ambas as cópias do documento. Nos minutos seguintes, o sangue sumiu de seus rostos, e a destemida rosa azul sentiu fios de medo percorrerem seus corpos. Quando o portal se abriu, elas ainda não haviam recuperado a capacidade de falar. Vanessa saiu imediatamente, e foi direto para a residência da viscondessa. Carregar o selo do rei feiticeiro, e ter enviado uma mensagem antes de sua vinda tornou a entrada muito fácil, e em poucos minutos ela se viu ajoelhada diante do governante vampiro, e de seu conselheiro, o sacerdote da justiça negra, Urtis. As formalidades foram rapidamente deixadas de lado, e eles pediram que ela expressasse seu propósito. Minha senhora, venho hoje com um pedido para que suas forças, tantas quanto puderem dispensar, sejam enviadas imediatamente para Prarte. Vanessa disse. A senhora da cidade ergueu os olhos de seu trono para Urtis. Você está falando sério? Ela perguntou. Muito. A teocracia Slane, a maior parte dos nobres exércitos do sul, e os fanáticos de remédios custódio estão indo para lá, cada espada é vital para sua defesa. Ela disse. O rei feiticeiro não pode realizar um de seus feitiços milagrosos, e acabar com eles em um instante. Ela perguntou. Não tenho dúvidas de que sim, Alteza, mas a vitória sem unidade apenas semeia as sementes de mais conflitos, e ele deseja ver todos darem as mãos, e os laços de risco comum são os maiores de todos. Tenho certeza de que ele não permitirá que esta batalha seja perdida, mas se ele próprio a vencer, ele se apresentará como um tirano que é servido por medo. Devemos mostrar a todo o mundo, mesmo aquela parte do mundo que ainda não nasceu, que nós lutamos não por medo, mas por um futuro sob o maior dos reis. É verdade que mais pessoas podem morrer do que se ele operasse seus milagres. Mas então o que ganhamos? Este não é o nosso mundo também. Não devemos trabalhar para fazer melhor, e abandonar os velhos hábitos que nos destruíam ano após ano interminável. Vanessa balançou a cabeça. Você provavelmente já sabe quem eu sou. Não são muitas as fúrias que vêm a um tribunal, só para eu estar aqui. Mostra que o mundo está mudando, assim como você em seu trono, e seu conselheiro ao seu lado. Vocês agora são adeptos da justiça negra. O que sua justiça lhe diz? Abandonar seus vizinhos em prol do seu conforto, ou ser os guardiões de seus vizinhos, para que todos permaneçam juntos como um só, aconteça o que acontecer. Ela perguntou suavemente. Urtis, quantos podemos dispensar, e ainda manter a ordem? Cersei perguntou. Talvez 8.000 soldados, e tantos voluntários entre os cidadãos. Ele disse depois de pensar por um momento. Reúna-os. O povo de Kedin é bom em defender paredes. Ela disse com orgulho descarado e desavergonhado de sua cidade. Vamos ensinar ao povo de Prarte algo sobre isso. Vanessa sorriu feliz. Então isto também é para você, minha senhora. Ela disse, e tirou 2 pergaminhos de sua mochila. O primeiro é um pergaminho de portal. Quando seus soldados estiverem reunidos, use-o, e transporte todos eles. O segundo é um pergaminho de convocação de mortos-vivos. Ele convocará um cavaleiro da morte para defender sua cidade até que aventureiros substitutos de nível inferior venham para substituir a Rosa Azul, e para aumentar suas forças de segurança aqui. Urtis desceu as escadas, e pegou o pergaminho das garras da fúria ajoelhada. Seremos rápidos nisso. Ele prometeu, e olhou para a viscondessa. Você estava pensando na mesma coisa, não estava? Ela perguntou do trono. Ele suspirou. Sim, minha senhora, eu também quero ir. Ela revirou os olhos vermelhos como sangue. Vamos resolver isso mais tarde, por enquanto, Lady Vanessa. Apenas Vanessa. Ela disse com um sorriso. Sou apenas uma camponesa, sem posição, apenas uma serva de Sua Majestade. Seus olhos se arregalaram. Ele não lhe deu um título? Ela perguntou. Ele não parece pensar muito em títulos. Vivo feliz e confortável, e por uma boa causa para um grande rei. Acho que se eu pedisse um, ele daria, mas não preciso de outro título além de serva do rei feiticeiro. Ela disse sinceramente. Ele parece fazer muito para inspirar lealdade. A viscondessa disse com aprovação. Ele faz. Vanessa disse com perfeita confiança. Tudo bem, você gostaria de ficar mais uma noite, e jantar conosco?
Ela perguntou de seu trono. Reservei outra noite na pousada só para aceitar essa cortesia, minha senhora. Vanisa disse, com felicidade educada enquanto ponderava o quão orgulhoso seu mestre ficaria dela. Sul da fortaleza Alaf. Matar sua ereção foi o que realmente o irritou. Os ataques, as armadilhas e emboscadas, as constantes investidas em montarias mortas-vivas, isso não significava nada para o rei elfo, ele nem sequer jogou as concubinas fora de seu corpo quando essas coisas aconteciam. Ele não perguntou o que aconteceu, e não se importou. Mas quando a onda atingiu, um terror negro e absoluto, uma mão esquelética acariciando seu coração, e ameaçando acabar com sua vida no espaço da respiração de uma criança, sua luxúria morreu completamente. O terror lhe era desconhecido até então, o medo era algo que ele impunha, nunca sentia. Quando a onda passou, ele jogou a mulher para o lado com indiferença de seu membro murcho, e vestiu-se. As concubinas desmaiaram imediatamente quando foram atingidas, então pelo menos ele não ficaria envergonhado com nenhum boato. Fora da carruagem, as coisas não eram muito melhores. Os cavalos fugiram, homens montados, humanos e elfos, foram jogados no chão, muitos ainda estavam de joelhos horrorizados com o que sentiram, a ira de um deus voltou-se sobre todos eles. Inútil. Vocês são tão inúteis. O rei elfo rosnou de forma vingativa. Quanto tempo isso iria atrasar tudo agora? Sorte dele, parecia ter acontecido no meio de outro ataque, e os resultados foram especialmente prejudiciais. Reino de Reestize, Ezenaru. O sistema de liderança colaborativa de Shautiar, Isarizu foi devastadoramente eficaz, a criança ranzinza com aparência de vampira era assustadora, e eficaz, quando encontravam uma oposição menor, e com o homem lagarto na vanguarda ao lado dela, e a bandeira do reino Reestize atrás de ambos, jogou mais de uma aldeia em uma confusão completa até que tudo fosse explicado. A confusão criou incerteza, e a incerteza levou a um desejo de clareza, o que significou que as pessoas ouviram, e quase todas as aldeias ao longo do caminho caíram sem derramamento de sangue ou oposição. No final das contas, Ezenaru era liderado por uma verdadeira escória, um nobre com predileção por meninas e meninos, que passou a usar as aldeias como uma espécie de campo de caça para as vítimas, então a perspectiva de se livrar do homem foi prontamente aceita, mesmo que tenha vindo de fontes inesperadas. Quando se encontraram nas muralhas da cidade que fazia fronteira com o estado do Conselho de Argland, apelaram à negociação. Ele não vai aceitar. Shautiar disse com sua voz alegre e confiante. Ele não vai? Como você sabe? Zariuzu perguntou. Ele é uma escória, a escória pode fugir, mas nunca desistirá de seus brinquedos. Ela disse casualmente. O que você acha que vai acontecer então? Ele perguntou. Ele vai mandar seu povo lutar, e a maioria deles não vai, talvez ele seja jogado para nós como aquele outro foi. Ela riu arrogantemente. A cidade permaneceu em silêncio. Zariuzu escolheu tentar algo diferente. Eles não atendem, quer bater na porta? Ele perguntou. Talvez ver se tem alguém em casa? Ela perguntou com uma risadinha. As semanas de viagem gradualmente diminuíram seu desconforto com a pequena vampira, e ele recentemente ficou à vontade o suficiente para fazer piadas ocasionais. Este está demorando. Quer que eu cuide disso sozinha, afinal ele gosta de pequenas coisas, deveria até agradecer por poder morrer nos braços da garota dos seus sonhos. Ela soltou uma risada sádica, uma que Zariuzu descobriu que poderia compartilhar, embora tais pessoas fossem raras entre os homens lagarto, não era inédito, e eles eram insultados, e frequentemente mortos quando expostos. De forma zombeteira, ele desmontou, e de frente para o flanco dela, gesticulou com os dois braços em direção ao portão da cidade com uma pequena reverência. Como desejar, senhora Shautiar. Ele disse. Ela deu uma leve gargalhada, e desmontou também, e caminhou com as costas retas como uma vareta, e um ar altivo como se estivesse entrando em uma sala. Os homens na parede ficaram atordoados até um silêncio incrédulo, e então ela bateu no portão, e ele voou como se tivesse sido atingido por um furacão. Ela deu um passo à frente na ponte levadiça, e bateu lá também, dando-lhe um destino semelhante ao da pedra que a mantinha em uma posição fixa, lançada para fora de sua posição fixa, e danificando um prédio próximo. A própria ponte levadiça girou descontroladamente antes de cair na beirada,
e rolar de ponta a ponta por uma dúzia de metros rua abaixo antes de finalmente parar de lado. Estou aqui apenas por um nobre que não é nobre. Ela anunciou educadamente. Não atrapalhe, e não terei que matá-lo. Mas se quiser atrapalhar, estou com fome. Ela disse enquanto olhava por cima do ombro para os homens atordoados nas paredes. Eles olharam para ela com horror absoluto, e depois voltaram-se para o exército à sua frente, sem saber o que fazer. Zarizu olhou para eles, e apenas encolheu os ombros como se dissesse: o que vocês esperavam? Nenhuma flecha voou contra ele, nem eles fugiram, temendo serem confundidos com alguém que a atacasse. Ela caminhou pela cidade, e aqueles que viram o que ela fez fugiram dela. Era uma reminiscência de um pente separando o cabelo, e ela se moveu com pouca oposição por todo o caminho até o coração da cidade enquanto se espalhava a notícia sobre o belo monstro, indo até o senhor da cidade. O único som ao seu redor nas imediações era o som de seus passos delicados na rua de pedra, até que finalmente chegou ao castelo. 2 guardas permaneceram de plantão enquanto ela se aproximava. Você está aqui para morrer por ele. Ela disse com sua voz doce e infantil, antes que sua intenção de matar os atingisse como um redemoinho. Suas espadas caíram, e eles correram assim que puderam se mover. Eles nunca mais pegaram em espadas enquanto viveram. Ela bateu naquela porta como fez com as outras, fazendo-a voar para dentro, e caminhando delicadamente para frente, seguindo o cheiro. Eventualmente ela se viu em uma porta para a câmara de audiências. Não havia guardas, as portas voaram para dentro, e quebraram contra as paredes de pedra. O trono estava vazio, mas o salão não. Um velho estava ao lado dele, aparentemente destemido. Você está aqui para me impedir, velho? Ela perguntou em dúvida. Não. Ele disse. Para lhe dizer onde ele foi. Ele respondeu. Por quê? Ela perguntou surpresa. Ele nunca deveria ter sido responsável por um rebanho de cabras, muito menos por uma cidade. Ele disse tristemente. Você tem certeza de que ele está onde você pensa que está? Ela perguntou, lembrando-se de como o guerreiro de cabelo azul Bren Glaus havia escapado dela anos antes. Eu me certifiquei disso. Ele disse com um sorriso sombrio. Como? Ela perguntou. Eu disse a ele que ele deveria fugir, mas que ele precisaria de muito ouro para sua jornada, então ele deveria empacotar o máximo que pudesse. Ele não é apenas ganancioso pela contaminação da carne das crianças, ele também é ganancioso por ouro. Ele também é muito fraco. Ele tentará carregar mais do que pode, e provavelmente ainda está em seu quarto tentando empacotar o máximo que puder. O idiota estúpido pensou que nos dizer para lutar, e morrer por ele lhe daria tempo. Se ele tivesse um cérebro minúsculo na cabeça, saberia que não fez nada que merecesse a nossa morte. O velho balançou a cabeça enojado, e cuspiu no assento do trono. Vamos queimar aquela cadeira quando ele morrer. Entendo, obrigada. Você vai mostrar o caminho para esse doce monstrinho? Ela perguntou com uma gentil reverência. Com prazer, só peço que me deixe vê-lo morrer. Ele disse. Condição aceita. Ela disse calorosamente. Então, 2 pares de pés foram até uma entrada lateral, e subiram uma longa e sinuosa escada até que finalmente chegaram a uma porta. A batida de chautear a fez voar para dentro da sala, e quebrou uma seção da parede da torre alta. A pedra desmoronou, e caiu com estrondo no chão lá embaixo. Isso a lembrou do que Demiurgo descreveu quando invadiu o conselho de guerra no reino sagrado de Roble. Não muito longe do buraco havia um homem magricela com uma barba meio desgrenhada até o pescoço, e ele estava se atrapalhando tentando enfiar mais um saco de moedas em um pacote que qualquer idiota poderia ver que era pesado demais para ele carregar. Quando a colisão aconteceu, e a parede explodiu, ele se virou, e olhou em estado de choque para a cena impossível diante dele. O quê? E quem? Ele perguntou estupidamente. Ah, nada. Eu entendo que você quer sair da cidade, e estou aqui para ajudá-lo. Ela disse docemente. O conselheiro pareceu confuso por um momento, mas o jovem nobre abraçou a afirmação absurda em desespero. Bem, então se apresse, estúpida. Me ajude com isso. Ele gritou com ela. Eu faria isso, mas você vê, eu não acho que você tenha feito as malas o suficiente. Ela disse enquanto olhava ao redor. Ela primeiro pegou a mochila, e virou-a. Primeiro, coloque isso assim. Ela prendeu a mochila grande nas costas dele. Você é tão grande e forte, tenho certeza que consegue lidar com isso. Ela disse falsamente. Verdade ou não,
ele lutou para segurá-la para provar sua masculinidade. Agora, venha aqui. Ela disse enquanto caminhava até a cabeceira dele, e começava a pegar outros objetos ao redor que deviam ser muito valiosos. Ele a seguiu como se estivesse em transe. Você vai precisar disso, e isso também, e também isso. Ela disse, e começou a entregar-lhe vários objetos, enchendo rapidamente suas mãos e braços com todo tipo de extravagância inútil. Seus joelhos tremiam. Ah, eu sei que é pesado, mas não se preocupe, os cavalos farão todo o trabalho. Ela disse com simpatia quando sua mão tocou a mochila que ele usava, e ela gentilmente o guiou até o grande buraco na parede. Como faço para levar tudo isso até eles? Ele perguntou incrédulo. Preciso de servos. Você chegará lá rápido, é claro, e terá tudo o que merece. Agora está tudo pronto para a sua jornada, você pode seguir em frente. Ela disse com uma voz doce de menina. Para onde irei a partir daqui? Ele perguntou maravilhado para a coisa linda diante dele, imaginou que ela viria com ele, e pensou em todas as maneiras como iria apreciá-la à noite, no caminho, aonde quer que fossem. Ora, claro. Tchau. Ela disse, e seus lindos lábios se abriram em presas expostas, e ela deu-lhe um chute suave no momento em que ele começou a gritar, e ele caiu para trás. Percebendo onde estava agora, ele tentou se conter, mas o tropeço não pôde ser interrompido. Ele deixou cair os objetos preciosos que segurava em seus braços, e agarrar algo em um esforço inútil para tentar comprar mais um momento de vida preciosa, mas ele não conseguiu. Não encontrou um apoio, e caiu, girando de ponta cabeça, e gritando durante todo o caminho, caindo de barriga com um baque, esmagando seu rosto, e seus membros, esmagado pelo peso enorme de todo o ouro que ele tentou levar consigo. Problema resolvido. Ela disse alegremente. Espero que Lord Ains aprecie como me livrei daquele, sem sequer tocar sua pele nojenta, Eka. Ela fez uma cara azeda. Tudo bem, vá avisar ao general Zariuzu que está feito, a cidade está agora sob o domínio da família real novamente. Eu irei, e com prazer, e enviarei guardas por toda a cidade para proclamar a morte daquele idiota. Ele era tão vil e desprezível que nunca seremos governados por outro que tenha seu nome. O velho conselheiro disse com desgosto. Você deveria dar o nome dele aos seus banheiros também, se ele era tão ruim assim. Ela disse com um sorriso confuso. Ele pensou. Parece bom. Vou avisar ao próximo que esta seria uma pequena vingança de bônus adequada. O velho curvou-se, e riu do humor grosseiro.